A economia do Ceará é um dos destaques do Anuário do Ceará, como todos os anos. Pela economia, passa não só o presente, mas o futuro do Estado. Um Estado que tem limitações do ponto de vista do meio ambiente, do ponto de vista da capacidade produtiva, mas ao mesmo tempo muitos potenciais. Eu estou falando de um Estado que passa a ter, por exemplo, uma sede do ITA, de um Estado que tem desafios imensos, mas também tem muita criatividade. E o capítulo especial do Anuário sobre a economia trata desse assunto. O conteúdo é assinado pelos técnicos, pelos pesquisadores da BFA Investimentos e à frente da equipe o economista Célio Fernando Bezerra Mello, que assina também artigo no Anuário. E é com o Célio Fernando que a gente conversa no programa de hoje. O programa do Anuário já está no ar. A economia do Ceará, historicamente, luta contra o percentual muito tímido no bolo nacional, na casa dos 2%. Eu estou falando de um estado que tem posição geográfica favorável, que agora tem a agenda positiva da Transnordestina, que tem uma agenda com hidrogênio verde, que tem uma série de agendas positivas, por exemplo, no mercado automotivo. Mas, ao mesmo tempo, para cada agenda positiva, uma série de fatores a serem discutidos. E essa discussão está no capítulo da economia no Anuário do Ceará. E conosco aqui, Célio Fernando Bezerra Mello, que assina artigo do Anuário. Célio Fernando, muito bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez, José. Aqui é importante para esse registro histórico que é o Anuário, né? Certamente. E a história, e você é muito atento a isso, ela é feita de ler o passado para, como sabemos, não repetirmos os erros de sempre e olhar para frente sempre com inovação, com criatividade. No Anuário você trata disso, você está falando de uma agenda positiva de hidrogênio verde, como eu falei, eu estou falando de manufatura de carro, que na verdade é um sistema que não é propriamente montador, é montagem de kit, mas é um começo, e ao mesmo tempo a gente sabe das limitações de um estado que padece de chuva irregular. Que Ceará é esse que em 2026 olha para o Ceará 2050 sabendo que está bem perto? O Estado é um Estado processo, como eu chamo, e um Estado resiliente, né? E na história que você fala, começa nessa visão criativa até pelas artes, né? Se você for de José de Alencar, até olhando o mar por Iracema, ou alguma coisa desse cenário, né? Você também vai ver Raquel de Queiroz também na Seca do 15. Então é muita história que a gente consegue aprender, às vezes colocada em versos e prosas, né, importantes. E a gente consegue aqui dar uma olhada um pouquinho melhor para o Ceará nesse futuro, ele ser protagonista, né? Talvez a nossa questão seja de como articular e integrar tudo isso. Mas eu acho que o Ceará tem sido muito bem a sua construção nos últimos anos. A gente tem uma história mais recente do Porto Pecém, talvez 25, 30 anos atrás, uma história mais recente que vem nesses planejamentos de longo prazo, retomando, né, a visão que havia no passado, dos Plamegs do Vigílio Távora ao Fortaleza 2040, Ceará 2050, que começa a criar um pouquinho de horizontes. Né? Quando você fala isso, a gente consegue ver o horizonte e antecipar o que seria esse futuro para algo em torno do presente. Nunca imaginei assim, hidrogênio verde, quando a gente começou a falar, era net zero para 2050. Depois a gente encontrou alguma coisa que poderia ter demandas mais fortes em 2034, 2040, por aí, né? Então, tudo isso vai nos construindo novas horas, novos tempos, né, para tudo isso. A propósito, você falou de 2050, eu falei de propósito também, 2040. São lampejos, eu vou chamar assim, Célio, de planejamento, porque o Brasil não é só uma questão do Ceará. O Ceará e o Brasil, nos anos recentes e na história, década é pouco, a gente parece que no Brasil parou de planejar, né? Os governos se sucederam sem falar muito em planejamento, como que trabalhando com metas muito curtas. Como é que você vê o Ceará dentro do cenário nacional em se tratando de planejamento? Nesse campo, eu acho que a gente se antecipou. Nós tivemos metas para o futuro, né? Inclusive, em 2040, eu estava responsável pela viabilidade econômica e financeira. Aí, até a turma achando interessante, eu fiz um exercício de um plano plurianual de 20 anos, né? Então, a gente conseguia entender qual era o crescimento do PIB, qual o investimento, porque quando você tem um investimento público, você tem um multiplicador dessa economia,
esse multiplicador keynesiano, que é do investimento privado, que depende da propensão marginal a consumir. Quando a gente tem também um Estado pobre, a propensão marginal a consumir é muito alta. Falando bem de economia, olha como é interessante quando a gente fala no longo prazo. E esse exercício não é fácil. A cada gestão tem uma maneira e um olhar diferente. A tentativa aí que se coloca, o Ceará pelo menos conseguiu construir espaços para o futuro bastante interessantes, seja na transição energética, que acho que houve um real protagonismo, né, dentro das linhas que a gente, no passado, já tinha até começado, energias eólicas e, de alguma forma, fotovoltaicas aqui no Ceará, mas, de repente, a gente deu um salto para falar um pouco mais. Questão de transformação digital e até o olhar para a economia azul, que é um outro ponto muito importante. Por que tudo isso? Por quê? Quando eu estava escrevendo esse artigo, estava falando de um Estado processo, um Estado resiliente, mas local. Por quê? Porque a gente estava recebendo aí data centers monstruosos, né? Até que ponto isso vai poder ajudar a nossa economia, mas isso aí já é decorrência desses cabos transoceânicos, que a gente está chegando ao 18º. Então, tudo isso aí vai dizendo o seguinte, quer dizer que o fibramento óptico, tudo que se passa de nanosegundo, de velocidade, quando a gente fala de conectividade, passa pelo Ceará, passa pelo Ceará. Então, isso nos dá um pouco mais de movimento do que um olhar, por exemplo, talvez para dentro, tá certo? Por quê? Porque nós tínhamos aí o semiárido, sempre foi um problema. Acho que a vegetação de caatinga, de alguma forma, todas essas questões assim foram olhadas de uma outra dimensão. E a gente está agora num outro momento para poder ver tudo isso. Mas vem uma coisa chamada inteligência artificial. E na inteligência artificial, onde é que nós estamos? Pouca gente reconhece que, por exemplo, Fortaleza é a capital do Nordeste. É o maior PIB, maior do que Salvador, o Recife. Às vezes as pessoas cometem o equívoco de olhar, por exemplo, o Porto Digital como uma coisa integrada, bonita, na região, em Recife. Mas o PIB nosso de TIC, considerar, é maior e superior ao de Pernambuco. E aqui no Ceará nós temos até mais iniciativas de startups, né, dados do Sebrae, em todo o estado do que Pernambuco ou Salvador e tudo. Como é que pode? PIBs maiores e não tem essas iniciativas. Então a gente conseguiu fazer alguma coisa que é diferente. Talvez o PIB hoje da TIC do Ceará chegue a 12 bilhões, contra talvez 10,5 de todo o Pernambuco, talvez ali na região onde é o Porto Digital de 7,6 bi. Então são números que são importantes para a gente entender. Fortaleza também no mesmo espaço, muito bem. E aí vai sendo melhor? Vai, porque nós temos essa questão das conectividades, esses data centers, tudo isso. Hoje no Ceará já são 12 data centers, não estou falando de TikTok nem do que vem não. Então é muita coisa e às vezes você não reconhece o cinturão digital. O cinturão digital criou vários ecossistemas de tecnologia que não tem. A gente só encontra alguma coisa, obviamente, bem estruturada em Santa Catarina, tá? E o Ceará está conseguindo isso. Mas são questões, Jocélio, que vêm com anos, 10, 20, 30 anos. Obviamente, a gente tem um sistema político deformado. A quebra de gestão quebra também a forma de como você planeja, tá? E tudo isso a gente tem que pensar. Agora, as iniciativas são as melhores. Até quando a gente fala de... Agora, recentemente, eu estava num momento de biometano com o Ministério das Minas e Energias e tudo. De novo, o Ceará estava ali, o que era? Era o nosso... lixão, né? Vamos falar assim, o aterro sanitário oeste, lá que fica em Caucaia, que tem hoje, vamos dizer assim, a maior produção de biometano no país e talvez em gás, na rede, talvez também é das maiores, que fica entre 15% e 20%, e na pandemia chegou a 55%. Você falou na... É muita coisa assim para poder rodar. Sim, você falou em Pernambuco, mencionou que a Fortaleza tem um PIB maior, lembrando que Pernambuco tem outros polos no interior, que tem muita importância, e Fortaleza é muito hipertrofiada. Mas teve um dado recente do IPES, Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Estado, mostrando um peso maior no interior, citou até o Cariri, né, como um PIB que cresceu, enfim. Pergunto, você consegue olhar para esse mapa do Ceará e perceber potencial onde para que esse mapa seja tão desconcentrado da riqueza em Fortaleza? Eu estou falando do Cariri, que é um polo não só de turismo religioso, mas um polo também acadêmico, né, recentemente. Serviço, o aeroporto de Juazeiro é um aeroporto regional. Para o norte a gente levou a Grendene, lá nos anos 90 do século passado, faz baixa tecnologia, injeta plástico para fazer sandália, paga salário mínimo.
O que é que você olha para esse mapa do Ceará e você vê como potencial? Tem Transnordestina. O que é que você vê hoje? Não, a gente tem aí mais do que isso. E voltando a Pernambuco, do ponto de vista de TIC, né, que é o ponto básico da TIC, para quem transformação, não está associando o nome ao setor, Tecnologia da Informação e da Comunicação. que é a fase 4, né, porque a gente tem mais para chegar no topo da transformação digital, que está aqui embaixo, que é instrumento. No instrumento, a gente já supera Pernambuco. Essa é uma questão que a gente tem que colocar, inclusive no interior. O cinturão ajudou. E os outros ecossistemas, quando você fala no que tem o interior, a gente já tinha o quê? Vento, né, e sol, né, que viraram recursos naturais. Agora a nossa pedra, principalmente quando vem ferrovia, pedra quando tem ferrovia cria valor. E não é só isso não, a gente está falando talvez de lítio, de terras raras e outras coisas que vão servir para um novo movimento de Battery as a Service. É óbvio que isso você não faz sozinho. Minério, fundamental e crítico nesse processo todo. Nós temos que ter um intermodal, não é uma questão só de fazer a ferrovia, é a rodovia, a navegação de cabotagem também, ou a questão aérea. Então tudo isso tem que estar colocado no mapa, não é uma coisa só. E o interior, ele consegue trazer isso. Agora não vamos entender que o interior vai trazer muito mais do que ele poderia dentro das condições hoje. Mas as universidades, houve um avanço muito grande das universidades, tanto federal como a universidade estadual e o Instituto Federal, né? O Instituto Federal, só para ter uma ideia, já são dois, né? Instituto Federal do Ceará e Instituto Federal Cearense. Você criou uma partição importante que você só encontra em São Paulo, Minas e outros estados, Paraná e etc. dessa forma. Por quê? Porque cresceu muito. Nós tínhamos o segundo número de institutos federais do país, tá certo? Então, se a gente notar isso, então, naquela mesma esteira da educação, o Ceará avançou nas universidades, está lá, está em todo canto. Vamos ver como é que isso se dimensiona. Não é só ter o hospital regional, mas também ter os cursos de medicina também trabalhando para a gente poder povoar. Isso só na lógica do serviço público. Mas na lógica produtiva já começa a se ter. Por isso que eu falei, no Nordeste, se você for pegar o mapa do Sebrae, nós já temos 915 iniciativas, né, de startups que são em todo. Você vai pegar Pernambuco, segundo o Sebrae, não chega a 800. E lá na Bahia não chega a 600. Olha que coisa diferente. Isso é porque o estudo foi para lá. Não é 10, 15. A Coreia demorou 30 anos, Jocélio. A gente tem uma visão de ignorância pragmática. Eu vivo comentando, lógico, foi um amigo meu que me deu esse nome e eu fui povoando esse nome, que era o Dimas, onde eu falava ignorância pragmática, porque você quer o curto prazo, ver São Paulo, mas pelo sistema político deformado. Eleições de 2 em 2 anos, quem é que quer fazer algo estrutural para o futuro? Eu tenho que ganhar a eleição amanhã. E, de repente, as eleições estão começando muito antes. Então, economia política, eu quero dar escolhas. Orçamento participativo, eu vou escolher o que para o serviço público? Como deter a governança para eu poder trabalhar esse Estado todo? Mas eu vou pensar em educação, saúde, segurança, né, para eu poder atrair os investimentos. É normal esse. A propósito de interior, você falou em segurança, falou nas demandas que a gente olha para o interior, eu vou agora juntar o sertão e o mar, que eu sei que você é um entusiasta, deve chamar de economia azul. Você tem um trabalho, o trabalho não é de hoje, que você fala disso já há algum tempo, e a gente já teve alguns movimentos do simbólico ao mais efetivo. Quando eu vejo as canoas à beira-mar, eu estou falando de economia do mar. É simbólico, mas é um momento em que a cidade de Fortaleza olha para a sua costa ali e faz disso uma atividade econômica. Passeio de canoa. É um símbolo. Aí você tem indústria de sardinha, lá enlatando sardinha em São Gonçalo. O que é que o Ceará tem hoje na agenda olhando para o mar, Célio Ferreira? Ave Maria, fantástico isso. Houve uma evolução muito grande, tá? Você colocando assim, quando eu me lembro, falando lá atrás, né, o hipercluster da economia do mar, que foi um estudo, acho que a gente teve essa oportunidade lá em Portugal, né? Naquele momento ali, acho que era 2013, né, Jocélio? Sim. E chegando lá tinha o Instituto do Mar. Instituto do Mar, de repente me encontro com um professor lá do Instituto do Mar, que era o redator do Hipercluster da Economia do Mar da Europa de 2005. Faleceu 2 anos depois, mas foi o tempo suficiente para chegar aqui para 2014. Mas o que quer dizer isso?
Hoje nós somos o primeiro em atum, viu? A pesca aqui deu um salto violento. Antigamente atum era da Coreia e da China, viu? Então essa é uma mudança muito forte, né? Lá o Gradivol, o pessoal dos congelados e tudo e tal, muito forte. E andando. Trabalho que faz o Rômulo também no Indies for Future, lá com as questões de kitesurf, né? Poxa, o que vem hoje do turismo para tudo isso é muito forte. Mas a gente está falando, eu não vou nem citar todos, o Ceará foi o primeiro a fazer o planejamento espacial marinho, tá certo? Não servia só para o Ceará, porque teria que ver a questão do Nordeste. Então foi feito pelo CMBio, o planejamento já está com 14 cadernos, né? Trabalhando aí o Nordeste todo. E também lá com o BNDES, o sul do país também trabalhando. Mas o planejamento espacial marinho tem que ser da Amazônia toda. E aí, Amazônia Azul, né, que a gente chama. E aí, quando você olha isso, e a gente teve agora recentemente o Ocean Summit, né, e olhando tudo isso, puxa, Josélio, como o Ceará evoluiu em vários pontos. Nós temos a segunda carteira, pede só para o Rio Grande do Sul, de carteira, quando eu chamo assim, projetos do IBAMA para energia offshore. Falava ali dos cabos transoceânicos, quase 18, tá certo? Colocando que a gente tem. Sabe o que aconteceu, Josélio? Esses cabos agora vão poder fazer sensoriamento de cetáceos, de tudo. Nós tínhamos os cabos e não aproveitávamos o sensoriamento. A gente vai poder daqui, talvez sensoriar toda a costa do Brasil. E aí, por quê? Porque evolui a ciência. A tecnologia está se evoluindo de uma forma, numa aceleração. Às vezes a gente não pode ser monotemático. Eu olhei o data center, eu olhei um ponto. Não, não é isso. É o conjunto de tudo isso. E de repente, quando a gente vê a corrente de comércio aumentando, a gente já superou Recife, ali, como é que é? Daqui a pouco nós estamos igual Itaqui, como é que pode? E o Porto PC ainda nem se desenvolveu no dever de casa dele. Os portos, quando a gente olha, seja do Mucuripe, seja de lá, é muita coisa. Agora, isso demora, isso tem que ter esse conhecimento. Nós temos que ter os estudos, o Labomar. O Labomar é uma história muito bonita do estado do Ceará e que compreende muito bem cada pedacinho do solo. Quando a gente fala de calcário, quando a gente fala de N coisas. Lá em Sergipe, a gente vê potássio. Imagine o que é o Brasil, que não tem hoje, e é o primeiro importação, que é fertilizante. Não era bem o hidrogênio verde, era o hidrogênio verde com nitrogênio se transformando em amônia. Daqui a pouco nós vamos ter um poço de amônia aqui também no Ceará. Para que tudo isso? Por quê? Porque o Brasil é o celeiro do mundo. Na ética global, a segurança alimentar está baseada aqui nesse país. E talvez a gente tenha aqui o quê? O escoamento de tudo isso e toda uma construção que começou com uma lógica. Hidrogênio verde não era só energia, eram 17 cadeias produtivas. E a pessoa tem que sair do monotemático e começar a mexer, misturar. Eu não posso pegar e olhar uma energia offshore sem olhar um cabo, um PLC, um Power Line Communication. Então, vai muito mais. Eu não posso olhar um Ceará só pelo governo digital. Eu tenho que ver as cadeias produtivas que vão poder sair não só para uma indústria 4.0, mas para uma sociedade 5.0, onde aquilo possa servir. Agora, a gente está falando isso sempre, né, José? E quando você fala da economia, olha que coisa bonita. A gente está vendo que tem até formas de fármacos para poder falar de algas. A gente não discutia isso dessa forma. E os estudos já estavam aqui do Ceará. Como é que o Ceará concilia essa agenda do que interessa para ele, do ponto de vista de algo consistente, que não seja só a fabricação do calçado, que vai embora amanhã, sai do galpão, vai para outro lugar, com a urgência? Porque você falou no tempo da política. É verdade. O tempo da política pede resposta. O prefeito do município X bate na porta lá da Casa Civil ou da SDE para dizer: eu quero uma fábrica de calçado para gerar emprego e renda. Muitas vezes esse prefeito, Célio, não está preocupado em ver que no município dele tem uma artesania que poderia ser apoiada para que o artesanato fosse um viés importante. O prefeito também não está talvez preocupado, por vezes, de valorizar alguma, vou chamar um termo velho, vocação do município. Ele quer uma indústria que resolva o salário mínimo ali no fim do mês. Como é que se toca uma agenda imediatista, que a política puxa, com o que você está falando, que é o que se deseja? Josélio, a política puxa de maneira equivocada, tá certo? Mas o que você disse é básico, até numa empresa. Eu tenho que olhar o médio e longo prazo, 5 anos, 15 anos, para onde eu vou, tendo essa visão de futuro, isso é básico. Mas se eu não se eu não resolver meu problema do almoço e do jantar, eu não fiz absolutamente nada. Isso nas famílias, nas empresas e também no governo.
Eu creio que as assistências que são colocadas, e elas devem estar cada vez mais num conjunto, isso aí, elas devam ser transitórias, tá? Então, eu tenho alguém que hoje não está preparado para o mercado de trabalho, eu preciso treinar, eu preciso trazer. Até que ponto eu consigo fazer tudo isso com 33% do analfabetismo funcional que existe no nosso país, e no Nordeste é bem pior. Então, eu tenho que ter uma agenda para a extrema pobreza diferente, eu tenho que ter tudo. São políticas públicas. Mas eu sempre vou pensar o seguinte: o Estado pode ser o provedor de alguma forma. De alguma forma ele provém por um tempo, mas esse tempo tem que estar o quê? Preparando mão de obra. Agora, eu acredito nessa tríplice hélice, que é o quê? É quando você trabalha a iniciativa privada com a academia e etc., que esse é um ponto difícil de ser integrado e articulado, para que a gente, olha, vamos tirar aqui a natureza humana das vaidades e dessas ambições e tentar trabalhar numa coisa que seja melhor para a sociedade como um todo. Isso é o que a gente tenta, uma justiça social nesse sentido. Então eu preciso fazer alguma coisa. Então eu preciso, quando eu vejo assim as startups, eu gosto, porque são jovens que já estão tentando empreender. Então a gente tem que fazer um empreendedorismo inclusivo. Nós temos que fazer uma educação emancipatória. São novos termos que vão chegando, porque senão a gente não chega lá. Se a gente não tiver preparado, nós mesmos, vindo a IA, aí como é que a gente se coloca dentro desse mercado? Eu acho que a IA é o seguinte: você tem ali uma pessoa com conhecimento que utiliza uma ferramenta, um instrumento para melhorar a sua produtividade. Não é o inverso. Dado que eu não tenho conhecimento, pego uma inteligência artificial. Esses movimentos é que a gente vai ter que entender. Mas quando a média não está boa, a IA resolve. Eu vi um empresário me pegando dizendo assim: olha, ele tinha um consultor tributário, tinha um controller, tinha meia dúzia de pessoas de alto nível pagando muito bem. Aí no final, olha, então vamos fazer isso. Ele pegou, olha, mas eu olhei no Gemini Pro e está dizendo outra coisa. Aí ele me perguntou, o que eu faço? Cara, faz o seguinte, demite o teu controle, demite todo mundo, inclusive você, porque a empresa não precisa mais de você, segundo você está rodando. Não é bem assim. A gente tem que ter o instrumento da IA, não é fugir nem coisa nenhuma, mas entender que tem alguém que tenha conhecimento para poder rodar. Isso serve também para o setor produtivo. A gente tem que pegar e dar uma elaborada. Você falou de confecção e sapato. Nós temos que ir para o design, a gente tem que melhorar a produtividade, vai vir a robótica. Então, esses setores vão ter que ter pessoas que vão ter que cuidar dos robôs, que vão ter que cuidar de outras coisas. Então, os institutos federais fazem a sua marca nesse sentido. Os próprios trabalhos que estão sendo feitos aí pela Federação das Indústrias, FEComércio, eu tenho gostado, no sentido dos laboratórios lá com o nosso amigo Paulo André. Poxa, é uma coisa melhor do que a outra. Então, isso alcança uma população que precisa se rapidamente acelerar como ter esse conteúdo para poder estarem num novo mercado de trabalho. Mas não é as indústrias tradicionais que vão nos sustentar para o futuro. E no curto prazo eu tenho que mantê-las, para manter esses empregos de uma forma. Mas a gente tem que pegar e construir o incentivo e o subsídio que existiram no passado, eles têm que ser elementos de transição para tudo isso. Josélio, é uma pergunta sempre muito difícil, mas o curto prazo tem que existir, não é ignorância pragmática, mas sempre é o seguinte: eu posso mudar o tempo todo o longo prazo e o médio, mas eu tenho que mudar conforme na minha adaptação, adaptando ao novo conhecimento, ou o conhecimento que ainda vai surgir no futuro, para eu poder estar vivendo esse meu curto prazo. O que eu não posso é estar agindo no curto prazo sem estar conectado com um 2050, alguma coisa. E outra, a participação da sociedade é fundamental. A gente tem que ter esses elementos todos, com todo mundo participando. Não quer dizer que todos vão ter o mesmo nível de discussão, mas é interessante as pessoas irem aprendendo juntos essa visão de futuro. Célio, a gente está falando de uma agenda hoje na economia muito conectada com o meio ambiente. Então, posso pegar o caso da Amazônia, que a grande polêmica federal foi a pesquisa em busca de petróleo lá na bacia equatorial, na Amazônia, versus as restrições do IBAMA para conceder esse aval para a pesquisa. Aqui no Ceará nós temos pelo menos quase 17 projetos de eólica offshore e ao mesmo tempo tem uma pesquisa, né, lá na UFC que coloca a preocupação quanto à pesca. O Adão Linhares, que você conhece muito bem, já se posicionou questionando, inclusive, esse estudo, alegando que não fazia tanto sentido assim. Santa Quitéria tem urânio, e ao mesmo tempo tem uma preocupação com o impacto ambiental disso por lá. Eu posso pegar isso para o agronegócio, que tem no Ceará o uso do drone autorizado, não do avião.
mas tem uma preocupação. O governador até disse, olha, aprovei porque é mais seguro um drone do que um trabalhador com equipamento nas costas. Isso tudo posto. Como é que a agenda chamada ISD ou ASG, como queira, que parece muitas vezes coisa para inglês ver, como é que ela está presente hoje, você que conhece o mercado, em tudo que você está falando, seja por parte do governo, seja por parte do setor privado? Eu vou por uma crença, tá? Eu acho muito importante, principalmente pelo nosso, às vezes, pré-colonialismo ou colonialismo, de como segue a nossa construção do sistema capitalista, tá? Então é bom que tenham pessoas fortes, brigando, colocando essa questão da preservação e conservação do meio ambiente da maneira mais ríspida possível, porque nós estamos falando da humanidade. A questão do aquecimento é forte, aquecimento global e as questões até dos corais brancos, até colocando na economia do mar. É genuína a discussão que se faz sobre a margem equatorial, sobre esses pontos. Mas nós temos que entender que é transição energética e ainda a demanda é por óleo e gás. Então eu tenho que encontrar, isso é um debate muito forte, aceitando, respeitando toda a discussão ambiental, mas entendendo que tem um socioeconômico muito forte, porque as pessoas ainda estão em condições muito precárias, tá certo? E essa resiliência ela pode ser suprida de alguma forma, mas tem que ser suprida de uma maneira correta, não é fazer de qualquer jeito, não é explorar o mar de qualquer jeito. Tá? Quando você falou ali a questão dos peixes, tudo bem, eu vi lá de um grupo holandês, lá na Conferência da Década dos Oceanos, utilizando a base para habitats marinhos. Pelo contrário, chamava era mais peixes, tá certo? Então, eu tenho que usar a ciência não para restringir, eu tenho que encontrar a ciência para encontrar soluções que atendam o ambiental, obviamente o planeta Terra ou o planeta Água, como é que quiser dizer, Guilherme Arantes ou a visão do Leonardo Boff, qualquer um que seja, nós temos que entender que a gente tem que sobreviver a tudo isso, que é uma questão que pode ser antropocêntrica, mas também pode ser geocêntrica, a gente só vai saber há 1000 anos e nenhum de nós já está vivos. Mas enquanto isso, a gente tem que tentar trabalhar a humanidade de uma maneira certa. Agora, vamos tentar encontrar a ciência que não crie exclusões, mas uma ciência que possa construir harmonicamente o uso ordenado de tudo. É para isso que serve um planejamento espacial marinho. Eu entendo que se eu for considerar esse prédio que a gente está colocando, tinha uma terra aqui, e provavelmente tinha um lençol freático. Desse jeito nós não teríamos nem habitações de uma maneira geral. Ah, mas aí você está extrapolando. Não é isso. É porque a ciência vem e a gente tem que ver como tratar tudo isso. A gente precisa fazer essa preservação e conservação do meio ambiente, ao mesmo tempo que nós temos que pegar e avançar do ponto de vista econômico em muita coisa. Senão, não teríamos nem esses fibramentos que nós estamos tendo aqui, fibra ótica saindo aqui do Ceará. Como é que a gente faria conectividade? Não dá por satélite, Wi-Fi. A gente precisa ter alguns elementos que vão estar em conjunto com a Terra. Célio, em linhas gerais, porque eu tenho pouco tempo, qual a capacidade que um Estado como o Ceará tem de tocar uma agenda econômica, apesar da União, apesar do país? Eu estou falando de um Estado subnacional que pode ter relações internacionais estabelecidas, mas tem um teto para isso. Seja numa política pública, até porque os recursos são diminutos. Olha, sendo assim também no poder de síntese, você tem razão, tá certo? A gente tem uma coisa chamada paradiplomacia e protodiplomacia. Então as relações internacionais não se envolvem somente com a União. Eu posso ter, como teve o Ceará, discutindo questões da China. Às vezes você pode estar alinhado ali com o governo federal, às vezes não. Me lembro ter ido para a COP26 com total adversidade com relação ao que pensava a União. E a gente foi numa protodiplomacia até para conversar com o príncipe Charles na época. Então, esse debate é possível. Eu tive experiência para dizer, Sharm el-Sheikh do mesmo jeito. Então, nós temos que entender. Agora, o que não pode ser é superficial o debate político sobre as relações internacionais de um Estado em relação à União. Tá? A gente tem que estar conversando com o Itamaraty o tempo todo, tentando encontrar essas agendas econômicas, conversando com os empresários que também têm um interesse, para a gente entender essa corrente de comércio, que é um primeiro ponto, e também como é que a gente captura. E era uma ideia do Grossman Helpman, que era foi muitos anos, mais de 30 anos esse debate, viu? Que era sobre como eu poderia capturar a tecnologia, tá certo? E existia, obviamente, o Robert Solow, que ganhou um prêmio Nobel, né, que diz, olha, essas questões a gente tem que compreender bem, elas são caras, e às vezes a gente tem que pegar e trazer a tecnologia para dentro, mas isso numa negociação.
E aí a gente vai pensar muita coisa sobre infraestruturas digitais e coisas que possam atender as diversas cadeias produtivas. A gente não pode ficar assim, o data center, isso não é inteligente. Agora, o que isso pode me trazer em todo o entorno? Isso passa a ser uma coisa interessante. É a visão sistêmica, com o entendimento da complexidade e sabendo que tem muita coisa que é interconectada e interdependente. Precisamos de líderes com essa capacidade de conversar. Você está dizendo o seguinte, a tal bala de prata que a oposição sempre menciona, ao tempo em que ela está mirando no ponto, ela tem um percurso desse objeto, desse projétil que vai gerando algum impacto. A bala de prata passa a ser cartesiana. A menor distância entre um ponto ainda não é uma reta. Pode pegar um barco, um veleiro, que você vai ver que o vento pode lhe dar maior velocidade para chegar no outro ponto. Okay. E assim é o mundo. Sério, muito obrigado, meu caro. Tá bom, obrigado a você, até a próxima. Tá bom? Eu conversei com o economista Célio Fernando Bezerra Mello, que inclusive é o próximo presidente da Academia Cearense de Economia. Consultor econômico do Anuário do Ceará, assina um artigo nessa edição novamente. O Anuário do Ceará, que é uma edição luxuosa de 680 páginas, 14 capítulos, que você pode adquiri-lo em bancas, livrarias ou acessar na versão online gratuitamente, anuariodoceará.com.br. Você pode acompanhar a série de programas do Anuário aqui no canal FDR, também no YouTube do O Povo e no site do Anuário do Ceará, anuariodoceará.com.br. Também você pode seguir a gente pelo Instagram da Fundação Demócrito Rocha, @Fundação Demócrito Rocha, e pelo Instagram Anuário do Ceará. Muito obrigado, até a próxima.